Bom dia. Primeiro, quero começar dizendo que sensação estranha que é de reconhecer iguais, seja do lado de cá, seja do lado de cá. É uma sensação boa. Como eu tenho poucos minutos para falar para vocês, vamos lá, vamos começar a abrir os trabalhos com toda essa gente que está aqui. Em 2004, o finalzinho dele, foi quando eu resolvi colocar em prática um plano que eu já vinha pensando já fazia algum tempo. Durante todo o período da universidade, eu fui maquinando como fazer, o que fazer com esse diploma, para que eu quero esse diploma, onde é que eu coloco ele, o que fazer com ele. Dentro dessa maquinária toda, o plano era muito simples. Eu sairia do Rio Grande do Sul, do interior de lá, onde eu estava estudando, iria até a Amazônia, e da Amazônia simplesmente trabalharia em todos os estados brasileiros. O plano simples e claro, não fosse o fato de que eu tinha R$ 300 e que eu não sabia direito qual era a rota que tinha que fazer. Mas tudo parecia muito claro. Comecei então, fui para o Fórum Social Mundial, meu primeiro trabalho 2 dias depois de formada. Comecei como voluntária, já comecei bem, né? Comecei como voluntária num programa de emergência que tinha dentro do fórum para atender as pessoas. Saindo de lá, o único lugar que eu consegui carona, a única delegação que me deu carona, foi a delegação de Pernambuco. E assim eu fui saindo. Cheguei em Pernambuco 3 dias depois, com um ônibus cheio de gente que eu nunca tinha visto, tem ar-condicionado, um calor desgraçado, o ônibus parava pouco para a gente ir ao banheiro, que o banheiro não estava funcionando também. Depois de lá, então, trabalhei alguns meses, saindo de lá, fui ao Ceará. Parecia tudo muito bem, não fosse os 52 graus da sombra do sertão do Ceará. Então, não era um bom lugar para continuar o trabalho, no meu ponto de vista, que eu precisava, naquele momento, um pouco de relaxamento para entender melhor o que eu ia fazer. Foi assim que eu fui parar no estado de Sergipe, onde morei 6 anos. A vida não parecia muito difícil por lá. Comecei, trabalhei, fiz especialização, fiz residência. Tudo parecia muito bom. O meu sonho de trabalhar com saúde pública era viável, as condições eram muito boas, tinha motorista, comecei a trabalhar para os 28 municípios mais pobres do estado, trabalhando com conformação de estratégias de saúde pública. O plano parecia perfeito. Morava numa cobertura de frente para o mar, com uma gata chamada Filomena. Tínhamos uma excelente relação as duas, não discutimos em nada, éramos de acordo com tudo, inclusive com as mudanças. Bom, o plano estava perfeito. Eu acordava de manhã cedo, caminhava na praia, tomava meu banho de mar, uma aguinha de coco e saía para o trabalho. Quem não ia gostar de um trabalho desse? Tudo estava tão gostoso, não fosse o fato de, numa dessas noites, eu encontrar uma pessoa que me contou: nossa, isso tudo que eu fiquei sabendo de você, você me parece um perfil tão próximo de uma organização que chama Médicos Sem Fronteiras, você nunca pensou em entrar? Na verdade, eu nunca tinha pensado na organização. Antes de formar, eu já tinha pensado que queria também trabalhar no mundo. Mas um passo de cada vez. Então, o primeiro plano, vocês já sabem, é aquele simples, trabalhar em todos os estados do Brasil. Bom, saí de lá, depois dessa conversa, fui picado pelo mosquito da inquietação, busquei mais sobre a organização e resolvi me inscrever, mesmo com essa vida instável. 8 meses depois, eu recebo uma ligação. Eu estava saindo da minha praia para poder trabalhar e já sabia que naquele dia era exatamente o dia que eu ia receber uma promoção. Eu seria promovida, ganharia mais, trabalharia num lugar ainda mais confortável do que eu já trabalhava, numa situação ainda mais confortável. E era muito estranho. No momento que eu recebi a chamada: Débora, encontramos a sua missão. Minha missão? Eles encontraram a minha missão? Nossa, e qual será a minha missão? Bom, na verdade aconteceu um furacão na Baía de Gonaíves e eu gostaria que você partisse ainda essa semana. Você tem disponibilidade? É bem difícil explicar para vocês o que é um sentimento, mas se eu pudesse dar uma imagem do que foi meu sentimento naquele momento, eu tive a sensação de que o Réveillon de Copacabana acontecia dentro de mim. Eram fogos de artifício. Dentro de mim eu queria sair gritando, eu estava sozinha no carro e eu queria gritar, eu queria dizer: gente, vocês não sabem, eles encontraram a minha missão. E naquele momento eu não conseguia mais me concentrar. Tipo, como é que eu vou chegar numa reunião que eu vou ser promovida? Eu vou ter que contar a verdade no meio disso tudo e nem sei eu que verdade é essa, não sei nem como é que eu vou, nem o que eu vou fazer, mas eu sabia que eu ia. Voltei para casa e comecei a encaixotar as coisas. Filomena, a gente vai se mudar, mudanças de planos. Até hoje a Filomena não entende direito o que aconteceu naquele momento, mas a gente empacotou tudo, fizemos as caixas e me custou mais ou menos 7 dias, que foi o tempo de fechar tudo, literalmente fechar as portas do boteco onde eu morava, uma cobertura de frente para o mar, colocar tudo no meio do corredor e dizer para os vizinhos: eu vou deixar aqui no corredor, mas eu volto em 3 meses, ou seja, eu já volto. E foi isso.
ficou tudo lá no meio do corredor, mas dentro de mim o Réveillon de Copacabana continuava, era uma sensação muito boa. E foi assim que eu cheguei nesses pontos do mundo. Todas essas flechinhas que vocês estão vendo foi em alguns dos países onde eu percorri depois de ter entrado para a organização. É uma sensação meio estranha de que aquele mundo todo que antes me tocava, mas não era meu, hoje é também o meu mundo. Então, hoje, um terremoto que aconteça no Haiti ou um tsunami que aconteça na Ásia, está acontecendo com gente minha. É uma sensação de que é preciso fazer alguma coisa, não dá para não se tocar. Mas é um se tocar que é operacional, eu preciso estar lá. Então, eu estou vendo o desastre na televisão, no jornal, alguém me ligando, e, de alguma forma, dentro de mim, algo já está conformando uma estratégia. Porque o sentir precisa também de uma operação. A energia concentrada por si só, ela só causa angústia, ansiedade, uma sensação de desconforto. O desconforto ele é necessário. É como ficar muito tempo sentado numa cadeira. Nem a gente, às vezes, sabe que as costas estão doendo. A gente precisa levantar, a gente precisa alongar para, de alguma forma, sentir que alguma coisa não estava bem. Nem sempre é claro para a gente. Para mim, não era. Parecia tudo muito confortável. Mas o desconforto que eu sinto hoje é de uma plenitude que é difícil de passar para vocês. Mas é uma sensação boa de ter o mundo todo muito perto, o mundo muito conectado. Atravessar qualquer um desses pontos, seja sair do Brasil para ir para o Haiti, seja para ir para o Líbano, para Israel, seja lá, para qualquer lugar do mundo. É uma sensação de encontrar um igual, de encontrar um humano. Eu sou natural de Santa Maria, talvez alguns aqui saibam. E as perguntas que me vêm sempre é: como foi trabalhar em Santa Maria? Por mais que seja a terra onde eu nasci, eu não tenho muito essa ideia de território. Então, para mim, eu sou um pouco como as tribos africanas, né? Não me importa se esse território, de alguma forma, foi demarcado por alguém. Por isso que talvez uma organização que se chama Sem Fronteiras, para mim, faz bastante sentido. Nunca fui muito boa em geografia, as fronteiras nunca foram muito claras para mim, o que me causaram algumas dificuldades, né, de ser barradas em alguns locais, não conseguir passar em algumas fronteiras, tudo antes de entender melhor como é que funciona a geografia do mundo e a história política dos locais. Mas isso tudo, para mim, faz um sentido muito grande. E eu trouxe uma imagem para vocês que eu gostaria de passar. É uma imagem que conta as primeiras 24 horas num pós-terremoto. Eu tentei trazer algumas imagens que é para vocês consigam ter ideia, mais ou menos, do que eu visualizo no meu trabalho. Eu faço parte de uma equipe que tem como missão chegar em até 72 horas depois de grandes desastres. Seja uma guerra, seja um terremoto, seja um tsunami. Essas são algumas imagens do Haiti no terremoto que aconteceu alguns anos atrás. A gente perdeu muitas vidas e parte do meu trabalho era preparar as pessoas para as amputações que elas iam passar em massa. Então, não é um trabalho fácil você estar no meio de um calor de 40 graus, com muita gente gritando, muita gente chorando, com nada ou quase nenhum meio de bordo, ou seja, a gente não tinha luz, os geradores que a gente tinha não eram suficientes para operar todas as pessoas ao mesmo tempo. A gente tinha uma média de 500 pessoas aguardando por amputação num espaço com um centro cirúrgico muito pequeno. Então, é uma sensação de angústia, de ansiedade, mas também uma sensação de que, se você conseguiu escutar uma pessoa, se você conseguiu trabalhar o emocional de uma pessoa para entender por que ela vai passar por aquela cirurgia, o que vai acontecer com ela, provavelmente nas próximas semanas, é uma sensação que não dá para explicar, uma sensação de contato humano e uma sensação de estar conectada com um outro igual. E essa era a situação, esse era o meu campo de trabalho, esse é o meu escritório, esta é a minha sala de trabalho. Para muitos, pode não parecer o lugar mais confortável. As pessoas aguardando para a operação, as pessoas aguardando numa enfermaria improvisada, mas poder ter o contato com o outro, poder se conectar com o sentimento de alguém que aparentemente você nunca viu antes na vida, mas que hoje é o seu igual, não tem preço, não tem um salário, não tem um plano de carreira, não tem um investimento que explique o que é você encontrar um riso no meio da desgraça, no meio de uma catástrofe, no meio daquilo que você acredita que não pode mais haver vida.
E é uma sensação boa de você voltar, às vezes, meses depois ou anos depois, neste mesmo espaço, encontrar essas mesmas pessoas. Sem as pernas, é verdade, mas com uma outra perspectiva de viver, com uma outra forma de viver. As pessoas percebendo que aquilo que você contou, aquilo que você declarou naquele momento junto com ela, embora você não conhecesse, estava cheio de verdade, não estava desconectado de uma verdade. Então, se cria um vínculo e se cria um contato que é para o resto da vida. Então, se família é isso, eu tenho um contato eterno para o resto da vida, essas pessoas também fazem parte da minha família. E é bom ter família espalhada por todos os cantos do mundo. E esse é um pouco do contexto que vivenciou a minha família nesses últimos anos. Foram os terremotos, foram os furacões, foram os tsunamis, foram as inundações, aqui no Brasil ou fora dele. São as epidemias de ebola que eu espero que a gente nunca ninguém aqui tenha que passar por uma situação dessa, onde sem ver os olhos, sem ver os nossos olhos, sem poder tocar, sem poder sentir o cheiro, as pessoas têm que entender que aquilo que a gente está produzindo é cuidado. Esse é mais uma parte do contexto da minha família, de pessoas como o Ferdinand, que não podiam mais levantar, que não podiam mais mamar no seio da mãe, que não tinham mais força para respirar e sentem. Eu não sei se alguém aqui já tocou uma criança desnutrida. Quando você toca numa criança que você tenta pegar ela para levantar, seja do chão, seja do berço, o bebê sente dor no corpo. Então, ele chora de dor pelo simples fato de que a pele está colada no osso e que não tem o peso do corpo já é por si só uma dor. É difícil de você trabalhar com isso, mas quando você vê que em algumas semanas aquilo que era um possível cadáver é de novo uma criança, não tem preço trabalhar com uma possibilidade dessas, de produção de vida o tempo todo, de produção de cuidado, mas produção de vida acima de tudo. Esse também é o contexto, são os campos de refugiados, são os campos onde as pessoas tentam simplesmente encontrar um lugar para chamar de casa, para chamar de cidade. Um lugar onde não existem mais pontos de referência. Este é outro ponto onde vive a minha família. São os lugares de desassistência absoluta, onde nunca uma criança viu uma equipe de saúde, onde as crianças morrem de desnutrição, mas morrem também de doenças como verminose, que hoje em dia a gente tem dificuldade de ver, inclusive, num país como o nosso. Esse, para mim, uma dor bem grande são os refugiados. Essa foto em especial são os refugiados do Congo, onde há anos e anos e anos passam por conflitos armados e contexto de guerra e passam andando muitos meses simplesmente para chegar num lugar onde as pessoas possam dormir sem medo de levar um tiro que não se sabe de onde vem. Esse também faz parte da minha família. São as pessoas que de um dia para a noite, perdem tudo aquilo que elas acreditavam que era sólido. Seja casa, seja escola, seja igreja, seja coisas que antes pareciam claras, que é dar um ponto de referência, onde você mora. Hoje as pessoas não conseguem dizer onde era a sua casa, onde era a sua escola. E que hoje constroem com as próprias mãos, literalmente, de resgatar a vida debaixo dos escombros e, de alguma forma, transformar isso em novas vidas. E eu espero que isso tudo que eu trouxe para vocês, que essa parte da minha família, que essa parte do mundo que eu trago dentro de mim e que vocês podem ver em vários outros espaços, que eles acompanhem vocês de uma forma confortável, mas não aquele conforto que acomoda, aquele conforto que, de alguma forma, pede para fazer alguma coisa e que coloque a mão na massa. Podem ter certeza que não é um trabalho fácil, mas viver também não é um trabalho fácil, a gente vive, né? Então, eu acho que a gente tem escolhas, a gente pode focar o que me renova, o que me dá a sensação de estar vivo, o que me dá a sensação de ser humano. O que é, sabe? A minha atitude que renova, a minha vontade de me renovar é ver a vida no olhar do outro. E que para alguns pode ser escombro, para mim é uma possibilidade de recomeço, de você fazer de um outro jeito, de você fazer de uma outra forma. A gente tem várias formas de olhar para o mundo. A minha é essa. E eu espero que vocês encontrem nesse meu olhar o olhar de vocês. E eu espero que a gente se encontre nessas esquinas deste mundo redondo, em vários momentos do mundo. Obrigada. Obrigada.